Página aqui, o assunto agora é economia. Na chamada super quarta, Rita Mundim, bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos definem hoje a nova taxa básica de juros da economia. E também tem mais uma questão econômica, que as exportações do agronegócio batem novo recorde aqui no Brasil. Pois é, então primeiro nosso respeito e os nossos parabéns ao agronegócio, que vem sendo um dos motores da economia brasileira e colocando o Brasil como protagonista no cenário global. O Brasil hoje é a solução do mundo em termos de alimento. Então a gente tem que respeitar e tomar cuidado quando alguns adjetivos são dirigidos ao agro, por um candidato, como foi o caso num debate, do agro ter sido taxado, de direitistas fascistas. Isso é um absurdo, já que o agronegócio brasileiro tem por base a produção familiar. Então temos sim grandes empresas, mas a base é a produção familiar. Então respeito ao agro e que o agro continue a colocar o Brasil no lugar que o Brasil merece em segurança alimentar em termos globais. E é por isso que hoje o Brasil muitas vezes é tão atacado e tão temido, porque nós estamos assumindo um papel geopolítico global que nós nunca tivemos. Nós somos a segurança do planeta, tanto em termos de energia limpa, a Amazônia também é nossa, quanto em termos de produção de alimentos. Então, quando a gente olha para essa guerra, a gente vê que o Brasil é os Estados Unidos da Segunda Guerra. Nós temos aquilo que a guerra está colocando em xeque no mundo. Nós temos energia limpa e nós temos alimentos. É muito melhor ter alimento hoje do que petróleo, mas nós temos petróleo também. Em relação à taxa básica de juros, a expectativa é que no Brasil ela seja mantida em 13,75, mas devemos ter um comunicado duro do Banco Central, porque tem muita gente querendo que a taxa de juros comece a cair em função da queda da inflação. Mas como nós estamos vivendo um ajuste monetário pelos países desenvolvidos que ainda não chegou ao fim, nos Estados Unidos a alta deve ser de 0,75 ou até de 1 ponto percentual, levando a taxa básica para o intervalo entre 3 e 3,25 ou 3,25 a 3,5 se o ajuste for de 1 ponto percentual. Temos ainda mais elevações na zona do euro e também na Inglaterra, então não é hora ainda da nossa taxa ceder, apesar do bom controle da inflação. Portanto, a taxa aqui no Brasil deve ser mantida em 13,75, com o discurso duro do Banco Central, no sentido de que ele vai continuar atento a preservar a inflação e a buscar a inflação para a meta. E, repito, falei ontem, a gente tem que falar antes que aconteça. Acredito que o Brasil pode surpreender, o Banco Central pode entregar a inflação no teto da meta em 5% até o final do ano, se essas reduções do preço dos combustíveis permanecerem. E nos Estados Unidos, acho, na minha opinião, que eles vão elevar em 1 ponto percentual, apesar de ser a opinião da minoria, porque a situação lá é crítica de uma inflação que está muito resiliente para o povo americano. Acho que o Banco Central vai tentar dar assim um choque e a taxa de juros lá, a taxa terminal, pode chegar muito mais perto de 5%. No início do processo de ajuste, a expectativa era que a taxa ficasse em torno de 3,5%, que é para onde ela vai agora em setembro, e deve subir mais. E aí, Eduardo, esse noticiário econômico? Me cansa. Cansa? Vai continuar tudo do jeito que está, ruim para a classe média que paga a conta e os políticos só discutindo a eleição. E aí, Mal Camargos, como é que você vê essas duas notícias? Uma é expectativa ainda, a gente vai ver como é que vai ficar, né? A Rita já colocou as apostas dela aí. E também essa questão do agro com um novo recorde de exportações. A expectativa em relação ao mercado financeiro, eu não tenho competência para tratar sobre o assunto, então Mais segurança. escuto a Rita e aguardo o comunicado que será dado hoje à tarde pelo Banco Central e pelo FED. Agora, com relação ao agro, a minha única questão é pensar o que é o agronegócio no Brasil e quando se critica, o que está se criticando. Nunca se critica a produção hortifruti, a produção de soja, a produção de trigo, a produção de grãos. A grande questão é o que é feito, o que é necessário para que essa produção atinja os objetivos, às vezes do governo, às vezes de alguns empreendedores. A preservação do meio ambiente tem que ser levada em conta, sim, junto com a necessidade de alimento das famílias e a balança comercial brasileira. Não se pode pensar na produção a qualquer custo. E eu acho que é isso que às vezes se critica no agronegócio. A necessidade da produção
social sem levar em conta os custos ambientais desse projeto. Agora, se a agricultura fosse mesmo, como a Rita falou, da agricultura familiar, essas famílias que produzem, seria o melhor dos mundos. Mas quem conhece o Brasil, quem roda pelo Brasil, sabe que não é essa a realidade da agricultura brasileira. Aqui em Minas, em alguns lugares, sim, a região de Brumadinho, por exemplo, tem vários microprodutores de hortaliças que são muito interessantes. Vale muito uma visita no Inhotim e depois conhecer o trabalho desses produtores. Agora, quem roda no centro-oeste do brasileiro, quem roda no norte, sabe muito bem. É muita máquina e pouca gente trabalhando. E aí, Ricardo, para comemorar? Para comemorar, sim. Eu acho que é uma excelente notícia, um resultado maravilhoso. Parabéns para o setor. A agropecuária, há muitos anos, há muitas décadas, vem segurando a nossa balança comercial, principalmente nos momentos de crise, como esse que a gente está vivendo mais uma vez. Ô Júnior, há pelo menos 20 ou 30 anos, o setor do agronegócio deu um salto gigantesco, cara, de qualidade, de produtividade e sim, de desenvolvimento sustentável, sabe? Ao contrário do que, por exemplo, os europeus nos acusam, por mero protecionismo deles. Porque uma coisa são as queimadas ilegais, o desmatamento recorde na Amazônia por causa de garimpo ilegal, da extração de madeira clandestina e tudo mais. Outra bem diferente é tirar um dos setores mais sustentáveis e responsáveis do mundo na vala comum desse ambientalismo político. Pessoal, no início do século passado, o Brasil optou por industrializar o país, investindo na chamada substituição das importações. Mas, infelizmente, após esses sucessivos anos de crise fiscal, a partir da década de 70, mais ou menos, esse modelo ruiu. O Brasil se desindustrializou e passou a depender tremendamente do agro e da mineração. Segundo o próprio governo, olha só esse número, Júnior, 48% das exportações de agosto vieram do agronegócio, com o milho e a carne batendo recordes sucessivos. Ou seja, é um resultado fenomenal. Agora, melhor, é óbvio, seria se outros setores, principalmente de produtos manufaturados, e de valor agregado alto, performassem tão bem assim. Se a gente pegar modelos como o da Coreia do Sul, por exemplo, que não exporta absolutamente nada de alimentos e minerais, mas exporta produtos de altíssimo valor agregado, como eletrônicos, automóveis, a gente percebe claramente a necessidade do Brasil qualificar economicamente a pauta de exportações. E por fim, eu que sempre reclamo muito do governo, não é desse governo ou daquele governo, eu reclamo quase de todos os governos. Eu acho que a gente tem que reconhecer, a gente tem que valorizar, tem que enaltecer muito o trabalho fantástico, sabe? Que é feito há décadas pela Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É uma das raras empresas estatais que entra governo, sai governo, continua entregando resultado e ajudando o setor a se tornar esse foguete que se tornou nos últimos anos. Eu só para encerrar aqui, mais um segundinho, Eduardo, sobre juros, alguns programas atrás, eu lembro de ter citado um ótimo estudo que foi elaborado por uma importante gestora de fundos lá de São Paulo, que mostrava que o juro real do Brasil era o maior do mundo, com 8,5%. A Rita ficou meio brava comigo, ela discordou de mim, discordou de toda a imprensa até, mas olha só, de 100 instituições financeiras pesquisadas, mais de 90, e a Rita mesmo afirmou isso hoje, acredita que a taxa de juros deverá permanecer em torno de 13,75%, pelo menos até fim de junho do ano que vem. No mesmo sentido, a previsão da inflação, a Rita repetiu isso aqui agora há pouco, a inflação que é projetada pelo Banco Central é de 5%. Quer dizer, se a gente pegar 13,75 menos 5, vai dar 8,75%. É até maior do que os 8,5 citados pelo estudo que eu falei anteriormente. Fica aí a observação. Só um minuto, a inflação projetada tem 6%, Ricardo. Bom, eu vi agora 0,3% para 2023, está no Boletim Focus do Banco Central de hoje. Não, eu estou falando de 2022. Não, estou falando de 23. O juros é projetado para frente. Se eu vou aplicar o meu dinheiro hoje, eu preciso saber o que vai acontecer para frente, não para trás. Você tem que entender o que é real, o que é projetado. A taxa de juros real, ela é dada pelo que o governo paga todo dia nas NTN-B, que é a nota do Tesouro Nacional, Série B, ele paga IPCA mais juros. É isso que você tem que entender. Ontem, para 2026, a taxa real... Se eu vou aplicar meu dinheiro hoje, eu preciso saber que a inflação para o ano que vem, a inflação projetada para frente é de 5%. E se eu vou ganhar 13,75, dá 8,5%. Eu não vejo onde que pode estar errado isso e não pode estar errado o estudo. Mas ok, não vamos... O erro precisa ser projetado, você tem que ver o que é a realidade. Hoje, a taxa real de juros no Brasil está em torno de 5,5%, que é o que o Banco Central está pagando hoje, se você for lá aplicar seu dinheiro na NTN-B. É isso. Tudo e bem. Só uma coisa, eu adorei o seu discurso aí da Embrapa, vamos fazer justiça ao Prêmio Nobel, a indicação do Prêmio Nobel de Alisson Paulinelli. Tomara que ele leve o Nobel da Paz, que foi ele que, com todo o trabalho dele na época do governo Geisel, criou a Embrapa e fez com que o Brasil virasse o jogo na sustentabilidade da agricultura tropical.
Ô, Rita, foi o primeiro chefe que minha mãe teve no primeiro emprego dela lá em Brasília. Que boa lembrança, que boa memória. Eduardo, Então você sua quer... mãe conhece meu pai, que ele trabalhou com ele. Eduardo.